Rádio Filosofia Nimrod FM 1707. Conhece Moaricomboreira África, sejam todos bem-vindos. Este é o programa Big Sabata nas ondas da Rádio Filosofia Nimrod 17.07. Hoje teremos uma grande temática, os batistas, ou seja, os babatize. Esta grande especificidade de dom e responsabilidade dentro da igreja. Bem, eu sou MRPL Salomão e teremos o nosso convidado, Babatize Isaías, Pastor Gregório de Souza. Pai, estamos aqui porque acreditamos que a passagem de conhecimento de uma geração para outra influencia no desenvolvimento da personalidade apostólica. Então, Pai, faça o que puder, nos transmita a sua experiência e aquilo que emana as leis sobre o apostolismo. Esteja à vontade. Em primeira instância, devemos agradecer o vosso projeto, um projeto louvável. Isso leva a despertar o conhecimento da igreja junto de todos quantos são fiéis a esta igreja dos apóstolos de João Maranhão. Pastor, queremos começar por compreender o significado da palavra Liebeuma. A pergunta que me foi colocada relativamente ao que significa a palavra Liebeuma, numa linguagem apostólica, Liebeuma significa Deus-Homem. Deus aqui na terra. Isto é uma designação proveniente daquilo que João Maranhão, fundador da igreja, viu no terceiro céu e a orientação que o Espírito Santo lhe orientou em designar as classes dos apóstolos. Isto está dividido em classes. Correto. Tem a classe sénior, que é no caso da classe dos Liebeumas, e a base, que é a classe dos chamados Maceventi, ou seja, a partir dos Six Line, o que nós chamamos de Six Line, são 6 linhas, que é uma estrela de 6 pontas, para baixo. A classe sénior, que é a classe dos Lebeumas, está constituída por Lebeumas com letras cheias, que são os responsáveis máximos pela igreja a nível de cada país, isto é, para além do sumo sacerdote, que é o enviado de Deus, que se encontra no Zimbábue, a nível dos países tem os seus representantes, que são os Liebeumas, os babatizes, ou seja, os pastores, também os batistas. Babatizes, Shona, mas em português chamamos batistas, Liebeumas. Portanto, podemos ir numa outra linguagem, ou comparativamente com o que as outras igrejas denominam de pastores ou sacerdotes, a nível das congregações. Na linguagem apostólica nós chamamos de Páscoas. Páscoas é o equivalente a uma congregação, quer dizer que num país pode existir várias Páscoas, ou seja, várias congregações. E essas congregações são dirigidas pelos Liebeuma, babatizes Liebeuma, então, ou seja, os sacerdotes, tanto a nível do país. Não existe o sumo sacerdote, que é o líder, o enviado de Deus, neste momento o príncipe Nimrod. Essa classe pressupõe dizer que não é só composta pelo batismo Liebeuma. Tem gemaca cheia, ou seja, com letras cheias. Tem os seus auxiliares, que é o Eliu e o El. Esses 3 elementos fazem parte da classe sênior dentro de cada congregação. A parte da base, que é já na classe dos batismos, vem um batismo que são os batismos do Greco, porque os outros são da Páscoa, e os outros já são do Greco. Greco é o quê? É já, digamos assim, a denominação dada à estrutura básica de uma Páscoa.
algo que não nos faz calar é a respeito sobre sucessões de macas. Vamos supor que haja um falecimento de um rabaú. Afinal de contas, o que a lei diz quanto às sucessões de maca? É por hierarquia também isso acontece? Ou tem outros fatores, outros critérios? Bom, a regra é, na morte ou saída Também pode ser de um leva uma letra cheia, aquela vacatura deve ser preenchida pelo seu sucessor. isso é que diz a regra, A né? regra. Sim, sim. A regra é esta. Quer dizer que o Eliú automaticamente deve assumir o lugar de Lebaú. Mas tem havido casos extra-regra. Às vezes, nem sempre o Eliú ascende, por alguns motivos. Ou porque ele às vezes não se vê capacitado para ocupar aquele lugar, ou tanto por outros motivos bem fundamentados, que vão ver que não, o Eliú eles não estão em condições de substituir. Então vai-se buscar a outra classe a seguir. Nesse caso, ele para ascender. Até não sei se posso dizer extraordinário, porque às vezes sai de Morapi para Babatiza. Também pode ser o caso, são esses casos. Okay. Desde que a congregação ache que a regra não é essa, mas se houver necessidade de se buscar alguém, que esse alguém esteja em condições de dirigir, ainda que seja de uma classe, ele vai deixar, mas com a anuência do sumo sacerdote. Isso. Atenção aí. Quer dizer que o Da enviado igreja. deve anuir isso. Okay. Não é por livre, espontânea vontade, nós na nossa congregação mudamos logo. Não. Os peões, as pedras, as peças, não. Portanto, é um assunto que tem que passar na jurisdição do sumo sacerdote e ele automaticamente vai ver os motivos pelo qual houve ou se pretende essa alteração. Se ele anuir, automaticamente essa pessoa pode ascender este cargo. Pastor, e quais são as funções de um mubatize? Mas se não anuir, então busca-se uma outra alternativa. Alright. As funções: velar pela espiritualidade dos crentes que compõem essa Páscoa, pela organização da mesma Páscoa, velar por todas as questões inerentes à situação de saúde, social, doutrinal da congregação, em função das orientações emanadas pelo sumo sacerdote. Significa dizer que nós, os Jabaúmas, obtemos toda orientação, mas toda mesmo, a partir do sumo sacerdote e fazemos baixar a congregação. Essas são as funções básicas. As questões que têm a ver com as finanças também da própria Páscoa. Enfim, portanto, estas são as funções da batismo. Muito obrigado. Nesta senda também gostaríamos de acrescer, afinal de contas, além de funções, cabe também algumas responsabilidades. Quais serão essas responsabilidades? Bom, a responsabilidade é uma linha muito tênue entre a responsabilidade e as funções. Sim. Portanto, no fundo, eu falando da responsabilidade, parto do primeiro princípio de que nós temos uma congregação e temos homens. Sim. E, portanto, a congregação é constituída por homens, e esses homens chamamos os apóstolos, quer dizer, de todos os géneros, do gênero, quer masculino como feminino, incluindo crianças, nesse caso. Cabe ao Lebaúma velar, a maior responsabilidade é cuidar dessas ovelhas de Deus. Outra responsabilidade que ele tem é velar pela doutrina da igreja, para não haver desvios. Outra responsabilidade que o Lebaúma deve ter é o contacto também com outras congregações, né, da mesma igreja, nesse caso, ou não só, mas principalmente da mesma igreja, para portanto, troca de experiências naquilo que é aconselhado pelo líder espiritual da igreja, neste caso o sumo sacerdote, que é o enviado de Deus nesta igreja. Portanto, essa é a maior responsabilidade. E outra coisa também é a constante ligação com a origem da igreja, nesse caso,
Zimbábue. Sim, sim. O Yabaúma deve ter ligação permanente com a direção, tanto internacional, a direção da igreja, de onde ela foi criada, onde ela foi fundada, onde está o sumo sacerdote. Esta é uma das grandes responsabilidades que os nossos Yabaúma, nesse caso, os dirigentes a nível local, devem ter dentro do seu pacote de responsabilidades. Isso tudo porque o conhecimento é contínuo e dinâmico. Dinâmico, Sempre claro. atualizações. E isto para dizer que a nossa igreja tem como base o Espírito Santo. Sim, sim. E o Espírito Santo vai revelando situações, vai revelando algumas orientações que devem ser escrupulosamente cumpridas pelos seus fiéis. Falando ainda de responsabilidade, nossa igreja no Zimbábue tem uma dinâmica muito atualizada. É a líder em projetos sociais, como por exemplo a construção de instituições de ensino. Nesse quesito, Angola, em que pé estamos? Bom, nesse quesito, sermos muito francos e podemos sim dizer que não estamos muito bem, podemos ser honestos em dizer que deveríamos estar melhor. Um dos elementos primários para o conhecimento é a educação. Sim, sim. Isto em todas as esferas da sociedade. Se nós queremos falar de desenvolvimento, temos que partir do princípio de que a educação é a chave. E neste aspecto, nós estamos ainda aquém daquilo que podemos chamar de um projeto social, assim mesmo, bem delineado. Existem de facto ideias, para tentarmos encontrar uma saída nesse aspecto, mas pronto, ainda são ideias, e nós não podemos dizer que são factos. Mas provavelmente que essas ideias poderão andar. Essas ideias poderão andar para frente. Este é o primeiro ponto de partida. Fala-se especificamente de que? Questão de escola, Correto. apoio de reabilitação, por exemplo, alcoólatras, pessoas que estão perdidas, que é um método também de evangelização. Mas há um aspecto que a igreja tem feito, nesse caso, a questão de evangelização, que é também um projeto social. Evangelização em quê? Naquilo que é passar a mensagem de Cristo aos seus fiéis, para tirar as pessoas que estão no mundo para seguirem Cristo. Neste aspecto nós não temos muita dúvida, aliás, é o que se faz no nosso pão de cada dia. É um aspecto que tem servido e temos tido alguns frutos mesmo nesse aspecto. Portanto, muita gente que antes andou desviada hoje em dia conseguiu ser bem recuperada naquilo que é a palavra de Deus e eles têm servido dentro da própria igreja. Questões relacionadas com a parte sociais. Temos apoiado algumas atividades eventuais, atividades, digamos assim, quando nos são solicitadas para apoiar alguns desfavoráveis ou desfavorecidos e que necessitam de algum apoio, né, que as igrejas às vezes têm sido chamadas para poderem dar apoio de alguns bens. Isso também já aconteceu em alguns momentos, a igreja participar em ações sociais de apoio àqueles que são os mais desfavorecidos. Isso são aspectos que não são muito visíveis e porque nós também não optamos muito por muita visibilidade. Vamos fazer atos em que a televisão tem que aparecer e nós não temos muito isso, não é a cultura desta igreja. Não. Então nós preferimos às vezes dar no anonimato e as coisas vão seguir. Cabe a responsabilidade do Yabaúma ser a ponte entre a igreja e o governo? Neste quesito já há uma certa diferença das outras igrejas. A igreja, para além de haver os Yabaúmas que são batizados, encabeçar, né, a própria igreja, a parte interna da igreja, a parte doutrinal, a parte espiritual, também há a representação junto ao governo. Portanto, há que separar essas dimensões. O que é que significa a representatividade? É indicado dentro da igreja alguém, né, com capacidades
que vai representar a Igreja junto ao Estado. Está chamado representante legal da Igreja. Quer dizer que no seio dos Diabaumas escolhe-se alguém e essa pessoa é que vai ser a ponte entre o Estado e a Igreja. Situações da Igreja que devem ser reportadas ao Estado, este irmão indicado deve reportar, levar as questões da Igreja para o Estado. Se eventualmente o Estado tiver alguma atividade que requeira a intervenção da Igreja, ou porque a Igreja tem que enviar alguém para colher alguma informação do Estado, este irmão indicado vai junto ao Estado, colhe as orientações do Estado e traz para o colégio do Diabaumas, nesse caso do batismo, explica o que aconteceu e depois ali aquilo é expandido para a Igreja. Portanto, não é porque todos os Diabaumas devem representar o Estado, não. Na classe de Diabaumas, alguém que está indicado para ser o interlocutor da Igreja junto ao Estado, tratar todas as atividades durante o Estado. É diferente das outras igrejas, né? Nós sabemos que outras igrejas, o representante legal é também o chefe da igreja, mas não, aqui no nosso nível não. O representante legal é alguém que representa o Estado, mas que é Diabaúma como qualquer outro Diabaúma aqui dentro. Porque nós, todos Diabaúma, só tem uma dependência, que é o sumo sacerdote, nesse caso, o enviado de Deus. Portanto, agora participa para atividades do Estado. Temos alguém indicado que vai responder ao Estado e que presta contas ao colégio dos Diabaumas. Então, a nenhum momento temos a possibilidade de termos um homem do grego ser o representante? Não é realidade, né? Porque, por enquanto, o que nós temos em Angola, que tem um Diabauma, um batismo de Diabauma, que foi indicado, esse é que responde ao Estado. Vale a pena lembrar que já falamos do significado, funções e responsabilidades de um babatize lebeuma. E a pergunta que não nos faz calar, quais seriam os limites de um babatize lebeuma dentro da classe? Bom, os limites são atividades do greco não devem ser realizadas por lebaumas. Devem ser realizadas pelos elementos do greco, salvo se não houver os elementos do greco. Esse é um dos limites. Vamos supor a questão dos muçulmanos, que são os encontros dos apóstolos mensalmente. Portanto, nós temos dois tipos de muçulmanos, dois tipos de encontros. Portanto, temos aqueles muçulmanos de Páscoa e do Gora, que de Páscoa é quando é a celebração da Páscoa. De Gora é a celebração também onde o sumo sacerdote está presente e aí resolvem-se os problemas da igreja. Portanto, esses dois muçulmanos, como são dirigidos pelo líder espiritual, nesse caso o sumo sacerdote ou o enviado de Deus, são os dois encontros dos apóstolos que são da responsabilidade dos Diabaumas e só dos Diabaumas. Mas as questões organizativas, os cultos, enfim, os batismos, etc., são realizados pelos elementos da greca. Agora, os batismos, naqueles dois momentos que eu foquei, quer de Páscoa, quer de Goré, devem ser organizados pelos Diabaumas, porque está cá o sumo sacerdote. Logo, se o sumo sacerdote está presente, todas as atividades devem ser dirigidas pelos Diabaumas. Okay. Nesta cena, falando de limites ainda, a parte dos muçulmanos também temos aqueles cultos, Os cultos dos de gregos. terça-feira, Correto. aquelas de madrugada de sábado. Os cultos de terça-feira e de manhã, no sábado de manhã, Sim, sim. devem ser realizados, devem ser organizados pelos elementos do grego. Sim. Portanto, os tratamentos, enfim, atividades de profecias, etc. E o pessoal do grego tem um campo de manobra maior. São de problemas, por exemplo. Há um problema no grego. Deve ser resolvido na classe do pessoal do grego. Ok. Não são os Diabaumas que aparecem. Não. Agora, aqueles problemas que o grego não consegue resolver, então transcendem para a classe dos Diabaumas.
ainda nos limites, autorização de um culto. Como é que tem se procedido? Quais são os trâmites até abrirmos um culto? Bom, a abertura de um culto. Quando está em horas de culto, Sim, sim. vamos supor um sábado, em horas de culto, onde existem, agora estão todos apostos aí entre Lebaúmas e o pessoal do Greco, as mamães e crianças, quando se aproxima a hora do culto, porque o nosso culto, portanto, a hora é, portanto, são as 14 horas, não é assim? A abertura do culto, minutos antes, primeiro, o profeta vai até a Praça dos Mangueiros para saber se já se pode abrir o culto. Esta é a regra. O profeta comunica até na Praça dos Mangueiros para solicitar a abertura do culto. Os muvangueiros não autorizam. Os muvangueiros tomam conhecimento do pedido de abertura do culto dos profetas e deslocam-se até os babatizes. Neste caso, como estamos em Moçongano, vêm os babatizes de Abaúmas, pedem ou solicitam a autorização para a abertura do culto. Então logo os babatizes deem a sua anuência, né? A anuência de que podem já abrir o culto, então a mensagem volta pelos mesmos canais. O evangelho leva até na sua área de jurisdição a dizer que já foi autorizada a abertura do culto, e aí o profeta está lá à espera da resposta. O profeta toma a informação a partir dos evangelhos e só assim é que eles vão fazer a abertura do culto. Nesse intervalo entre os bavangueiros dar a conhecer aos babatis e lebaúma, solicitar, até dar a conhecer, obrigado. Não temos aí um intermediário tipo Six, aí não entra nenhum interveniente, mesmo que seja um muçulmano ou seja um culto do Greco. Não, se for o culto do Greco, normalmente o culto do Greco deve ser orientado pelos Sikhs. Mas, repito, atenção, se estiver um de Abaúma, tem de ser solicitado a Abaúma. O batismo nesse caso, ou um Eliú, ou um El. Meu pastor, como ocorre o processo hierárquico do comunicado até chegar ao povo santo de Deus? Bom, é assim, existem comunicados de origem do sumo sacerdote. Os que o sumo sacerdote baixa uma orientação para a igreja no geral. Porque hoje a igreja tem de andar assim, tem que comunicar aos fiéis isto aqui. A informação saiu, essa é a cadeia de mando nesse caso, a informação saiu do sumo sacerdote, ou do enviado de Deus, para os babatizes de Abaúmas. Porque o colégio dos babatizes de Abaúma sentam, recebem a informação. Não é por questão de questionar, é para tomarem conhecimento da informação que veio do Zimbábue, por exemplo. Sim, sim. A partir daquele momento que a informação chegou, o colégio de Babatira vai receber essa informação, notificam os muvangueiros de Abaúma. Os muvangueiros de Abaúma chegam até o Babatira de Abaúma e recebem instruções. Mas há aquelas orientações que são locais. Diversas, contextualizadas. São locais. Sim, sim. Portanto, chegaram os babatizes de Abaúma, vamos supor que acho que tem que fazer uma atividade qualquer na igreja. Assim, ou fora dela. Sim, sim. Portanto, o colégio de babatizes analisa, a partir daquele momento, notifica os bavangueiros de Abaúmas e depois dali, os bavangueiros baixam aos fiéis, comunicam aos fiéis. Portanto, há aqueles casos em que a informação às vezes não está no level 1, está no membro de base. Quais são os procedimentos que os membros devem utilizar para que a informação chegue ao público? É uma informação que vai ao público, não uma informação só digerida aqui na base. Sim. É uma informação. Imaginemos que o Greco tem uma iniciativa. Sim, sim. De construir alguma coisa dentro da igreja, sei lá, ou na sua própria Páscoa. Né? Eles acham que vamos fazer alguma coisa de relevância para a Páscoa. Eles pegam naquela informação, não vão logo difundir ao povo. Tem que subir até a superestrutura. Né? Os homens do Greco levam
até no batismo do grego da Páscoa, se for no caso da Páscoa. Sim, sim. Eles vão analisar, está lá a classe que eu disse que sénior, estão a tirar uma, está o L, analisam, podem notificar o Evangelho da Baúma, ou até pode ser, a Páscoa toda pode sentar e analisar a ideia do grego. Sim. Uma das funções primárias, pastor, significa dizer o quê? Quem cuida de, não quem se serve de. Ok. Não é um chefe, Não, é um líder. é um líder. E quando falamos de liderança, você tem que ver o que é que eu faço para esse povo me seguir. Que exemplo é que eu dou para que esse povo, mesmo na minha ausência, eles me seguem. E é diferente de muita gente que se diz ser pastores, mas não são líderes. Eu repito, porque um bom pastor deve ser um bom líder. Tem que ser comunicativo, tem que ser humilde, tem que ser sensato, não pode ser mentiroso. As suas palavras devem ser palavras acolhedoras, que tocam no coração dos fiéis. O pastor não pode ser um indivíduo que tem que ser apontado o dedo pelos erros. O pastor deve ter mais virtudes do que defeitos. Se você meter na balança o pastor, um lado de defeito, um lado de virtude, numa balança, ele tem de pesar mais nas virtudes do que nos defeitos. O conselho pai deixa os rabaúmas prematuros, ou seja, de trilha líder. Pela experiência que eu tenho, não aconselharia. O indivíduo logo sai de tri e passa logo a criar a sua Páscoa, não aconselharia isso. O que eu aconselharia é que ele tivesse um tempo de maturação na palavra de Deus, maturação na doutrina da igreja, maturação de como cuidar de ovelhas. Ao contrário disso, quais consequências? As consequências são várias. Primeiro, se ele não for indivíduo que tem uma visão de líder, começa a utilizar a arrogância para as pessoas lhe obedecerem. Eu quero, a Páscoa é minha, a Páscoa eu não sei o quê. Segundo, ele começa a atropelar as normas da doutrina. Vai querer introduzir ideias na igreja, suas, e querer transformá-las em doutrina, porque ele não domina a doutrina da igreja. E acima de tudo, deve ser um indivíduo também que esteja muito ligado na leitura da Bíblia apostólica e também na leitura da Bíblia universal, para conhecer os meandros da palavra de Deus. Desde os tempos passados, sempre a liderança andou com a profecia. Lógico. Qual é a relação entre os líderes e os profetas? A relação primeiro deve ser boa, porque os profetas devem anunciar aquilo que pode acontecer ou que aconteceu na igreja e orientar espiritualmente aquilo que os fiéis devem fazer e não devem fazer. Este é um ponto de partida. O Espírito Santo tem disto. O Espírito Santo vela por isso, é mesmo para orientar espiritualmente que caminho nós queremos percorrer, ou que caminho que os apóstolos devem percorrer e que caminho não devem percorrer. Espiritualmente é isso. Então, os babatizes acolhem a informação dos profetas. Não interessa que seja um profeta leva uma ou uma. Acolhem a informação dos profetas e depois daí fazem difundir na igreja, ou orientam a igreja. Agradecimentos ou recomendações? A única coisa que eu devo na comunidade de batismo é agradecer o gesto de Benguela ser o pioneiro neste tipo de atividade, da divulgação da que é a nossa doutrina. É muito bom dizer que continuem sempre assim, fortifiquem cada vez mais, procurem temas bons, temas que nos possam ajudar a despertar
sair do mal, principalmente da juventude. Eu gostaria que pegassem muito nisso. A nossa juventude está um bocado desviada, não só da igreja, não de fora, mas falando dentro da nossa igreja, nossos jovens ainda têm muito a andar, porque estão muito ligados às redes sociais, estão muito ligados às televisões, então procuram culturas que não são nossas e trazem para a igreja. Então isto tudo, nós temos que fazer um trabalho muito grande. E esse nosso programa, como eu sei que maioritariamente são jovens que que buscam essa informação, então eu acredito que vai ajudar muito os nossos jovens a procurarem caminhos corretos, saírem dos caminhos errados que têm, como da mocidade, sabe que os jovens procuram sempre a mocidade, procuram sempre a vaidade, e desviam-se um bocado da palavra de Deus. Então é necessário que se crie esse espaço para debates mesmo com os jovens. Isso é muito bom. Procurar ouvir também do jovem, quer do sexo masculino, quer do sexo feminino, e ver, porque vocês são o futuro. Vocês são o futuro desta igreja, nós estamos a ir embora. E esperamos não queríamos que essa igreja caísse em mãos alheias, que para amanhã não desviar-se da doutrina. Aliás, isso é uma questão de vocês verem. Hoje, um Cristo número 8 é muito jovem. É muito jovem. Então, eu acho que esse é o exemplo que a juventude deve se apegar para ver que, finalmente, os jovens também podem dirigir a igreja. Podem nos substituir, podem existir. Então, este apelo é muito forte para os jovens e para os mais velhos. Portanto, aconselho também a evitarem quesilhas, a evitarem contendas, a evitarem problemas que não fazem desenvolver a igreja, não nos levam a partir, porque a palavra de Deus é clara, é que nós devemos servir a Deus com todo o coração, na verdade e no espírito. Então, ao servir a Deus, principalmente a humildade deve ser o elemento fundamental. Nós temos que ser humildes e reconhecermos quando estamos errados mesmo. Porque ser-se mais velho significa dizer que é o soberano de todo o conhecimento. Não é por aí. Então, este é um conselho que eu dou. E agradeço muito aos irmãos de Benguela, o meu grande abraço mesmo, fraterno, e que Deus nos conduza para a vida eterna. Grande Big Sabata para o pastor Isaías e a sua linda família. Irmão, fique com Deus e Deus abençoe a África. Despedimos-nos com 2 Mateus, Baprofite L. Pedro, diretor da rádio, AP Arthur, técnico de som eu, MRP Salomão. Angola, Benguela, Wantanche.